Nesse vídeo aqui eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, nada daqueles times tradicionais, superpotências, que ganham títulos todos os anos. Hoje é a vez daqueles times que nunca começam entre os favoritos, mas que se superaram e se tornaram campeões, surpreendendo a todos e derrubando muitas apostas. No caso aqui eu vou falar somente sobre os campeões improváveis de ligas nacionais, então nada de Copa. E outra coisa, do ano 2000 pra cá tá bom, porque nesse ano aí, na temporada 99-2000, a La Liga teve um time campeão totalmente fora do eixo. Nada de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. O campeão aqui foi o Deportivo La Coruña, que tinha um monte de brasileiros e que nunca tinha vencido uma edição da La Liga, ou nenhum campeonato espanhol. Esse foi o primeiro e único título do Deportivo La Coruña, que eu nem sei em que série tá. O time foi campeão com 69 pontos, contra 64 do Barcelona e do Valência. E essa temporada aqui foi meio atípica, tanto que o Atlético de Madrid e o Sevilha foram rebaixados. O Sevilha em último, inclusive. Tudo bem que não era o Atlético de Madrid e o Sevilha de hoje em dia, mas eram times já tradicionais. E o grande craque desse time do La Coruña era o Djalminha, só faltou fazer chover por lá. É bom destacar que nessa época aí, o Valência, que eu citei, que ficou em segundo lugar, era uma das potências da Espanha, da Europa, consequentemente. E chegou a ganhar duas edições da La Liga, em 2001, 2 e na temporada 3 e 4. Além do mais, chegou em duas finais da Champions seguida. Perdeu as duas. Uma para o Real Madrid e outra para o Bayern. Então o Valência não entra nessa lista aqui. Mas o La Coruña sim. E na Bundesliga, olha, estamos acostumados a ver o Bayern de Munique ganhar tudo. Provavelmente esse ano será campeão de novo, se eu não me engano, pela 11ª vez consecutiva. E quando o Bayern não ganha, quem ganha é o Borussia. Mas na temporada 3 e 4, o campeão foi o Werder Bremen. E o time foi campeão com 74 pontos, contra 68 do Bayern de Munique. Nessa trajetória, o time perdeu apenas 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Na verdade, está dentro da média de um time campeão. Mas se tratando do Werder Bremen, é muito esquisito, né? E o artilheiro da competição foi o brasileiro Ailton, com 28 gols, e um número bem interessante. Mas na temporada 2006-2007, outro campeão improvável foi o Stuttgart. Não tão improvável quanto o Werder Bremen, porque nessa época que o Stuttgart ficava ali no meio da tabela ou disputando as primeiras posições. O título veio com uma campanha de 70 pontos contra 68, 2 pontinhos, do Schalke 04 e 66 do Werder Bremen. Então o Bayern de Munique ficou em quarto aqui e o Borussia Dortmund ficou em nono. O título veio na última rodada, diferença de 2 pontinhos só, quando o time venceu o Energie Cottbus. E o gol do título foi do Sami Khedira, aquele mesmo. Outro jogador importante aqui nesse time era o Mário Gomes, atacante. Mas aí na temporada 8-9, olha, o campeão foi o tal do Wolfsburg. Esse aqui sim chama a atenção e é muito mais improvável. O time foi campeão com 69 pontos contra 67 do Bayern, outra vez diferença de 2 pontinhos. E o time aqui contava com Grafite, que foi eleito o melhor jogador dessa Bundesliga e foi o artilheiro com 28 gols. Além do mais, o vice-artilheiro da Bundesliga foi o Dzeko, aquele mesmo que está no futebol italiano e também do mesmo time com 26 gols. Pena que a partir daí só deu o Bayern de Munique e 2 títulos aí do Borussia. Agora vamos para a Inglaterra. Olha, esse aqui derrubou muitas apostas mundo afora. Na temporada 15-16 o campeão foi o Leicester. Só para vocês terem uma ideia, desde a temporada 95-96, 1995-96, apenas o Manchester United, o Arsenal, o Chelsea e o City mais recentemente, e o Liverpool, em 2019, foram campeões. O Leicester entrou nesse bolo aí. O time foi campeão com 81 pontos, contra 71 do Arsenal, 10 pontos de diferença, e 70 do Tottenham, que foi o terceiro. E o título aí veio com 2 rodadas de antecedência, depois de um empate entre o Chelsea e o Tottenham. Dos 38 jogos foram 23 vitórias, 12 empates e 3 derrotas, dentro da média. E talvez o melhor jogador desse time aqui foi o Vardy, que foi vice-artilheiro com 24 gols, um a menos que o Harry Kane, que teve 25. Outro jogadoraço desse time aqui foi o Mahrez, o Schmeichel, goleiro, Kanté. Esse time aqui do técnico Claudio Ranieri deixou o mundo inteiro de boca aberta. Na França, nada de PSG na temporada 2016-17. O campeão foi o Mônaco, nada a ver. Desde a temporada 2012-13, apenas 2 vezes o PSG não ganhou. Uma foi essa aqui, do Mônaco, do Leonardo Jardim, treinador português. E o time fez 95 pontos contra 87 do PSG. Foram 30 vitórias em 38 jogos, 107 gols marcados, avassalador. Algumas goleadas dessa campanha foram aí o 7-0 em cima do Metz, 6-2 do Montpellier, 6-0 no Nancy, 5-0 no Bastia, 4-1 e 4-0 no Lille, em casa e fora, e também venceu o PSG por 3-1. O Falcão Garcia foi o artilheiro do time, não do campeonato, com 21 gols. E o Mbappé
tava nesse time e marcou 15 gols e já tava voando, e de menor ainda. Outros jogadores desse time aqui treinado pelo Leonardo Jardim tinham Lemar, Bernardo Silva, Fabinho, Gemerson, João Montinho e até o Wagner Love passou por lá. Não entrou em campo, mas tá lá na ficha técnica. Eu espero que não seja piada isso. Outro campeão improvável aí na França foi o Lille, temporada 2021, do técnico Christophe Galtier, atual PSG, pelo menos hoje, dia 10 de abril de 2023. O time foi campeão, olha, com 83 pontos contra 82 do PSG, a diferença foi mínima, 1 ponto. E óbvio que o título veio na última rodada, quando o time venceu o Angers fora de casa por 2-1. Ao todo foram 24 vitórias, olha que interessante, 24 vitórias contra 26 do PSG, o time venceu menos. Em compensação, perdeu apenas 3 jogos e o Paris perdeu 8. E nos confrontos contra esse maior rival, foi um 0-0 em casa e venceu 1-0 no Parc des Princes. O elenco não era tão escandaloso assim não. Tinha o goleiro Manhã, goleiro de seleção, Renato Sanches, português, Jonathan Davis, canadense, e o Timothy Weah, dos Estados Unidos. Os dois jogaram a última Copa do Mundo no Catar. Agora, na mesma temporada em Portugal, olha, nada de Benfica e Porto, que dominam o futebol português. Só para terem uma noção, desde a temporada 2002 e 2003, apenas essa temporada aqui o Sporting quebrou essa regra, do técnico Rubem Amorim, e o time foi campeão com 85 pontos contra 80 do Porto. E nessa campanha o time perdeu apenas um jogo, que foi para o Benfica, 4-3 na penúltima rodada, quando tudo já estava decidido. Porque o título veio numa rodada anterior, na antepenúltima, quando venceu o Boa Vista por 1-0. Sporting campeão português. Vou aproveitar aqui e passar pela Holanda, porque lá na temporada 8-9, nada de Ajax, PSV ou Feyenoord. O campeão foi o AZ Alkmaar. E o treinador, quem era? Louis van Gaal, isso mesmo. Não sei como ele foi parar nesse time aí, que foi campeão com 80 pontos contra 69 do vice-líder, que não foi o Ajax nem o PSV, foi o Twente. O Ajax ficou em terceiro, o PSV em quarto e o Feyenoord em sétimo. O time venceu todos os favoritos nessa campanha e esse foi o segundo título na história. Louis van Gaal merece uma estátua lá na sede desse time. Cara, mas na temporada seguinte, 2009-10, essa me deixou de boca aberta. O campeão foi o FC Twente, que foi vice na temporada anterior. Esse time aqui que quase ninguém conhece, nem eu praticamente conhecia, é do técnico Steven McLaren. Fez 86 pontos contra 85 do Ajax, diferença mínima ali, ó, 1 pontinho. E é claro que o título veio na última rodada. Esse foi o primeiro e único título holandês desse time, totalmente desconhecido. Na campanha, perdeu os 2 jogos para o Ajax, tá? Mas no final deu tudo certo, graças a alguns jogadores que quase ninguém conhece, né? Como o Nikufo, o Eliá, esse é da seleção holandesa, ou era pelo menos, e o Arnautovic aí. Esses foram os principais jogadores. Nessa temporada 2022-23, no Campeonato Italiano, o Napoli está prestes a quebrar essa regra. Tá bem pertinho mesmo, hein? Falta só algumas rodadas para o Napoli voltar a ser campeão italiano. Algo que não acontece desde os anos 80. Que geralmente quem vence por lá é a Juventus, a Inter, Milan, esses times mais tradicionais. Eu poderia citar aqui também na Turquia, na temporada 19-20, o Başakşehir, Istambul, foi campeão por lá, deixando o Fenerbahçe, o Galatasaray e o Beşiktaş de fora. E na última temporada, 21-22, aliás, na penúltima, o campeão foi o Trabzonspor. No Uruguai, na temporada 2008, o campeão foi o Defensor, quebrou essa regra do Peñarol e do Nacional. O time, inclusive, eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores desse ano, chegou nas quartas. E ninguém quase conhece esse time. Na Argentina, na temporada 2016, o campeão foi o Lanús. Tudo bem que o time fica ali no bololô da frente e tal, mas ninguém esperava que eles fossem ser campeões. Além do mais, na temporada seguinte, graças a um jogador chamado Sandy, o time chegou até a final da Libertadores. Perdeu pro Grêmio, mas chegou na final da Libertadores. Aqui no Brasil fica difícil a gente falar que um time fora do eixo foi campeão. Talvez o último que conseguiu essa façanha foi o Atlético Paranaense no ano de 2001. Mesmo assim, o Atlético Paranaense mereceu muito aquele título e já há algum tempo ali brigava pelas posições de cima. E goleou todo mundo nesse ano aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se lembrou de algum outro time assim fora do eixo que foi campeão nacional, das ligas nacionais, deixa aqui no comentário e de repente eu faço até uma história sobre esse time. Também já te convido a clicar nesse link aqui, ó, e conhecer os nossos trabalhos no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Quai e nossa loja de produtos digitais. Eu vou ficando por aqui, valeu, até a próxima.